Olá, estimado amigo e amiga. Bem-vindo ao programa Abraço. Quero fazer um pedido, tá bom? Um pedido muito especial. Vou dar apenas, talvez, 15 segundos, tá bom? Pega no seu telemóvel e vai partilhar o link da Novo Tempo com 5 amigos, para que possam visualizar este programa, porque é extremamente importante para eles também, para nós podermos orar juntos, tá bom? Partilha lá com os teus amigos. 5 amigos apenas, tá bom? Partilha o link do Novo Tempo com 5 amigos. E assim vamos ter uma rede ainda maior. Maior. E que Deus realmente nos possa abençoar grandemente nestes minutos que vamos estar juntos. Eu gosto muito de abraços. Daqui eu vou pedir novamente aqui ao meu cameraman, aqui o Helder. Helder, por favor, vem aqui. Dá aqui um abraço. É isso. É isso. Que Deus te abençoe. Sem dúvida nenhuma. Olha, aproveita também dar um abraço lá em casa, tá bom? Ao filho, à filha, à avó, tá bom? Ao marido, à esposa. Um grande beijinho para ela também. Esse é o nosso programa, o abraço. O abraço. Sem dúvida nenhuma que nós vivemos num mundo com tantas pessoas que carregam dores e muitas delas em silêncio. Mas existe algo capaz de transformar vidas. Um abraço. Eu nunca me vou esquecer do dia em que eu perdi alguém muito especial da minha família, quando perdi a minha mãe. Muitos amigos chegaram à nossa casa, demos palavras de conforto e de consolo. E foi extremamente importante. Mas houve alguém que chegou em silêncio. E ele não disse rigorosamente tanto. A única coisa que ele fez foi abrir os braços. Era um homem alto, forte, e abraçou-me. Eu sei que ficamos ali alguns longos minutos. Ele não disse rigorosamente nada. Ele não precisava de ouvir palavras, mas precisava de sentir um abraço. E aquele abraço confortou-me. O abraço traz conforto. O abraço fortalece. O abraço aproxima corações. Sabe? Mas existe um abraço ainda maior. Bem maior. O abraço de Deus. Este é o programa onde a fé encontra a oração. E onde cada pedido que nos chega até aqui a Novo Tempo será levado diante do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Por isso, bem-vindo ao programa O Abraço. Porque quem ora nunca está sozinho. E tu não estás sozinho. Não estás sozinha. Bem-vindo a este nosso programa. A propósito, antes de falarmos sobre o programa, como é o segundo ainda, nós temos aqui uma oferta para si. Nesse momento ela está aqui na Novo Tempo. Alguns já receberam, porque já fizeram pedido. Mas se não fizeste o pedido ainda, olha, só estás a perder. É uma grande revista que nos fala sobre a oração. A oração. E tem como título, Deus me ouve. Será que Deus ouve realmente? Eu digo que sim. Pela minha experiência pessoal, eu digo que sim. Ouve sempre. A resposta dele às vezes tarda em chegar. Mas ele responde. Deus ouve. E aqui, talvez algumas perguntas que tenhas, que possas fazer. Vou apenas ver aqui talvez alguns títulos que essa revista aborda. Um privilégio restaurado. Deus sempre ouve, está aqui a questão. Onde está o poder da oração? Onde está o poder da oração? Okay? A oração e a dependência de Deus. A oração e perseverança. A oração e fé. E tantos outros temas também que estão aqui escritos nessa revista. Essa revista pode ser sua. Pode sempre entrar em contato conosco através desse número, através do WhatsApp. Ok? Mas aí está. E como será, podemos dizer,
o programa, como que se vai desenrolar o programa? Qual é o modelo? Como é que podes fazer os pedidos de oração? Ok? Nós temos, quando enviares o pedido de oração, ok? Esse pedido chega até nós, através desse número. Nós temos uma equipe, e quero dizer aqui um grande segredo. Nós temos uma grande equipe chamada os guerreiros de oração. Todos os dias eles oram pelos vários pedidos que chegam até nós. E esses pedidos, assim que nos chegam, depois são colocados neste quadro. Eu diria que é este altar. Vejam como está bonito o nosso quadro. Temos vários nomes aqui, vários pedidos, histórias, preocupações, e os quais nós estamos a orar. Daqui os pedidos chegam-nos até nós e são colocados neste quadro. É verdade que a cada programa selecionamos alguns, que damos talvez algum destaque pelos quais nós oramos. E nós depois iremos enviar por os pedidos que chegaram até nós já agora. Daqui tu podes enviar os teus pedidos de oração de 3 formas. Através do número 933-939291. Ou então usar o QR Code, que podes ver no seu ecrã. E também através do site orar.novotempo.pt. Muito simples. orar.novotempo.pt. Ou então, e nós recebemos aqui, ok? Temos aqui 3 pedidos que nos chegaram e dos quais nós iremos orar. Pela Maria Azevedo. Ela pede para que possamos orar tanto por ela, pelos filhos e pelas famílias dos filhos. Pela família em geral. Que Deus possa abençoar a Dona Maria, a amiga Maria, tá bom? Amiga do Novo Tempo. Que Deus realmente possa suprir as necessidades dos seus filhos e também das suas respectivas famílias também. Nós vamos orar por si. Temos também um segundo pedido. O segundo pedido é pela Dona Manuela Caeiro. Ela está novamente a lutar com uma doença. Ela já enfrentou, talvez a primeira vez, um grave problema de saúde, mas esses últimos dias voltou novamente. É uma guerreira, é uma lutadora. E nós vamos pedir ao Senhor para que o Senhor possa dar as forças para poder suprir as necessidades. Sabe, Dona Manuela, desculpa, nós iremos orar por si. Aqui irei orar por si. E também a nossa equipe de guerreiros da oração irão diariamente orar por si também. Por isso não estás sozinha. Somos uma família de Novo Tempo. Tá bom? Não, em momento algum, a senhora se possa sentir só. Somos a família Novo Tempo, de que nós iremos orar por si. Você faz parte da família Novo Tempo. Tá bom? Muito bem. E também o terceiro pedido é para o nosso amigo Augusto Rodrigues. Ele pede pela proteção de Deus. Ele sabe por que está a pedir. E vamos suplicar realmente que o Senhor o possa abençoar, o possa ajudar e o possa proteger também. Que ele se sinta ricamente abençoado pelo Senhor. Tá bom? Antes que eu me esqueça, nós vamos colocar aqui no nosso quadro, tá bom? A nossa amiga, no nosso quadro de oração, ok? A Manuela Caeiro, a Dona Maria Azevedo e também o nosso amigo Augusto Rodrigues. Eles agora fazem parte deste lindo quadro de oração. De que mesmo lá em casa, se um dia te lembrares desses nomes que mencionamos, podes mencionar, mesmo não conhecendo. Tá bom? Vamos orar. Eu aqui vou fechar os olhos. Talvez se estiveres em casa, nesse momento, ou na cozinha, podes fazer uma pequena pausa de 30 segundos, talvez, ou menos, para podermos orar. Querido Pai que habita nos altos céus,
É com gratidão que nos encontramos aqui para podermos interceder pelos nossos amigos. Te suplicamos de todo o nosso coração que o Senhor possa atender a esses pedidos que chegaram até nós. Sabemos que o Senhor é Deus. Sabemos que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor dará a resposta que eles tanto necessitam. Seja pela saúde, seja pela proteção, seja pela família. Bondoso Pai, entregamos estes pedidos nas Tuas bondosas mãos. E nós o fazemos não pelos nossos méritos. Nós o fazemos pelos méritos de Jesus, aquele que é o nosso único intercessor. E nós te agradecemos mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Quero apenas relembrar, tá bom? Nós oramos pelos 3 amigos, mas também podemos orar por si. Nós temos as 3 formas dos pedidos chegarem até nós, tá bom? Primeiro, através do número 933 93 92 91. Também podes usar o QR Code que poderás ver já no seu ecrã, tá bom? Ou através do site orar.novotempo.pt. Chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa e voltamos já a seguir. Vamos fazer esse breve intervalo e não mude de canal. Ok? Não mude de canal. Continua no Novo Tempo, porque temos uma mensagem muito especial da parte do Senhor para si e para a sua família também. Até já. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Bem-vindo e bem-vinda à segunda parte do nosso programa, O Abraço. Eu tenho uma curta reflexão baseada num texto que nós encontramos no livro de Mateus, o capítulo 8, o versículo 1 até o versículo 4. Se tiveres a sua Bíblia lá em casa, podes abrir, tá bom? Vamos ler em Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. É um milagre que Jesus operou na vida de alguém. O texto começa assim. Diz que, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A história de um homem que tinha uma lepra e que foi curado por Jesus. É verdade que existem dores que não aparecem apenas no corpo. Há feridas que atingem a alma, que atingem o coração, a dignidade e mesmo a esperança. A lepra, no tempo de Jesus, não era apenas uma doença física. Era, podíamos dizer, uma sentença social, uma sentença emocional e espiritual. O leproso, que Mateus nos fala, Mateus capítulo 8, como nós acabamos de ler aqui, não carregava somente manchas na pele.
É verdade que era uma doença que naquela época não tinha cura. Hoje a lepra tem cura. A pessoa começava com pequeninas manchas na pele e podia chegar mesmo ao ponto de perder algum dos membros do corpo. Um dedo, a ponta do nariz, a orelha. A pessoa chegava ao ponto de ficar completamente desfigurada. É verdade que essa doença também carregava o peso da rejeição, carregava o silêncio das pessoas que se afastavam. Era doloroso viver assim. Era extremamente difícil. Talvez noites sem um abraço da esposa. Imagine que fosse o marido que tivesse essa doença, essa enfermidade, ou o filho. Porque as pessoas, naquele momento, eles não podiam estar com os outros. Eles deviam viver completamente isolados. Dias sem um toque. Anos sem sentir o calor humano. Naquele tempo, o leproso era considerado como um impuro, imundo. Ele não podia viver no meio das pessoas. Não podia frequentar a família. Não podia participar da vida normal da sociedade. E quando alguém se aproximava, ele precisava de gritar impuro, impuro. Ou então, se tivesse condições de pegar, de tocar uma campainha ou um sino, era uma forma de sinalizar que aquele leproso estava naquele caminho. E uma vez que vinham pessoas, porque achava-se que a doença era contagiosa, e as pessoas não se podiam cruzar de forma nenhuma, de que tinha que assinalar a presença dele. Imagine viver uma dor assim e sem ser tocado, nem pela família e nem pelos amigos. Talvez hoje existem pessoas assim. Pessoas vazias por dentro. Pessoas que sorriem por fora, mas que carregam uma lepra invisível na alma. A rejeição, a culpa, o abandono, o pecado, a solidão, a ansiedade, a depressão, ou mesmo o medo. E é exatamente nesse cenário que Jesus entra. Aquele leproso teve a coragem de se aproximar de Jesus. O texto diz simplesmente que aquele homem veio até Jesus. Isso é surpreendente. Aquele homem pensou, esta é a minha oportunidade de ouro. Por quê? Jesus está aqui a passar na área, no território onde eu me encontro. Se eu não aproveitar agora essa oportunidade de estar com Jesus, ele também ouvi dizer que todo aquele que se aproxima de Jesus, de maneira nenhuma ele o lança fora. Essa é a minha oportunidade de ouro. É que a sociedade dizia sempre, olha, fica longe. O teu lugar é lá. É naquela caverna e no monte. Tu não serves mais. Já caducaste. Perdeste a tua validade já terminou. Ninguém te quer por perto. Mas algo dentro daquele homem dizia, se eu conseguir chegar perto de Jesus, a minha história pode mudar. Prezados, há momentos em que tudo o que temos podemos chamar a última esperança. E às vezes é exatamente aí, é exatamente ali,
que começa o milagre. Ele ouviu falar de Jesus. E ele pensou, esta é a minha grande oportunidade. E quando ouvimos falar de Jesus, quando ouvimos falar da verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ali nasce. Só o que é que nasce? Nasce a esperança. Até em lugares mortos. Até em lugares mortos. Mas o mais emocionante é a forma como ele chega. A forma como ele chega. Ele corre. Possivelmente a multidão que se encontrava perto de Jesus afastou-se. Vendo aquele leproso. Possivelmente houve aí alguns atropelos. E ele simplesmente dirige-se para Jesus. Talvez de cabeça baixa, cabeça curva. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aquele leproso não duvidou do poder de Jesus. Porque ele sabia que Jesus era Deus. Ele apenas não sabe se Jesus o quer. Quantas pessoas vivem assim hoje? Eles acreditam que Deus pode curar qualquer pessoa, menos elas. Acreditam que Deus ama o mundo, ama todas as pessoas, menos elas. Acreditam que Deus perdoa os pecadores, menos elas. A dor da rejeição faz a pessoa sentir-se indigna de amor. Mas Jesus estava prestes a destruir essa mentira. Jesus podia curar apenas com uma palavra, como ele fez. Apenas uma palavra. Jesus podia perfeitamente curar à distância. Apenas com uma palavra. Jesus tinha autoridade. Autoridade suficiente para dizer, seja limpo. E o homem seria curado. Mas antes da palavra, veio o toque. Isso é poderoso. Porque Jesus não queria apenas curar a pele. Não queria apenas curar a lepra. Jesus queria curar o coração daquele homem. Jesus queria curar o coração daquele homem. O maior milagre, talvez, não tenha sido a lepra desaparecer. Mas o maior milagre que podia acontecer naquele homem era, em primeiro lugar, aquele homem sentir o toque de alguém. Eu não sei há quanto tempo é que este homem padecia dessa enfermidade. Há quanto tempo é que este homem saiu de casa? Há quanto tempo aquele homem não recebeu um abraço da esposa, dos filhos? Eu não faço mínima ideia. Quantos anos? Ninguém olhava para esse homem com olhos de amor. Com um olhar de amor. Há quanto tempo? Mas Jesus estende a sua mão enquanto todos recuavam. Jesus aproximou-se enquanto todos evitavam. E Jesus toca enquanto todos condenavam. Jesus acolhe o toque. Jesus acolhe. E o toque de Jesus dizia, tu ainda tens valor. Tu não és um descartável. Tu não estás esquecido. Eu não tenho medo das tuas feridas. A tua dor não me afasta. Que amor extraordinário é esse? Jesus podia curar à distância, mas escolheu tocar primeiro este homem. Eu diria, primeiramente, ele o abraçou. Há milagres. Há milagres que começam no acolhimento. Há pessoas que não precisam primeiro de uma explicação, mas precisam de sentir este amor, o abraço. Este homem
sentir o abraço. Se te sentes indigno, corre a Jesus. Vai a Jesus. Não perca o teu tempo. Vai a Jesus. Ele te recebe e te aceita tal como tu estás. Que Deus te abençoe. Quero apenas relembrar, o nosso tempo já passou. Eu quero apenas te lembrar que temos aqui a nossa revista. Essa revista poderá ser sua. Se entrares em contato conosco através do 933-93-9291. E podes também enviar os teus pedidos de oração, tá bom? E sabemos muitas vezes as 3 formas, através do número 933-93-9291, ou através do QR Code, que aparece por baixo do seu ecrã, ou através do site orar.novotempo.pt. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.